Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 23 em diante. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Ó grandioso e eterno Deus, nós louvamos o teu nome, o Senhor da ressurreição, que prometeu vida mesmo àqueles que um dia, ó Deus, aqui estiveram e deixaram, ó Deus, aleluia, sua marca de cristão, e estão com seus nomes escritos no livro da vida, aguardando a primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos e remidos, para, ó Deus, assumirem os seus corpos incorruptíveis e assim contemplarem o Senhor na beleza da sua formosura e vê-lo assim como Ele é. Deus grandioso, venha, ó Deus, nesta noite, Espírito do Senhor, falar aos nossos corações, toma nossas vidas, e a Ti a honra, a glória e o louvor, e que saiamos daqui, Senhor Deus, edificados, ó Deus, na Tua palavra, para, ó Deus, nunca jamais desviarmos dela, ó Pai, e assim vivermos e levarmos outros com sabedoria e amor aos pés de Cristo, para juntos louvar e glorificar o nome do Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Trago nesta noite esta palavra baseado neste tema: religiosos mais enganados. Certa feita, o mestre foi inquirido pelos grupos religiosos. Haviam os herodianos, saduceus, os fariseus, e primeiro vieram os fariseus. Depois os fariseus, eles se reuniram também com os herodianos e para tentar o Senhor. O Senhor falou a respeito do tributo, eles queriam apanhar o Senhor em alguma falha, para que ele dissesse alguma coisa contra César, mas o Senhor disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Depois vieram os saduceus, que era um grupo religioso que não acreditava na ressurreição, e veio com essa questão, falando que uma pessoa que tinha uma mulher, e aí faleceu, e depois veio, ela se casou de novo, eram 7 irmãos, e aí depois eles disseram: e quando chegar a ressurreição, e como é que vai ficar isto aí, como é que vai se resolver? E o Senhor então explicou: olhe, na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos do céu. E não tem lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó.
Eles não estavam mais vivos aqui, mas o Senhor disse: ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E aí então as turbas, as multidões, ouvindo isto, ficaram maravilhados da sua doutrina. E eles pensavam que ia pegar Jesus em alguma falha, mas o Senhor, com sabedoria e baseado na palavra de Deus, naquilo que é certo, lhe responderam assertivamente. E aquilo que pensaram, que ia envergonhar o Senhor, eles é que ficaram envergonhados e confundidos, e aqueles que estavam ali perto para ouvir ficaram admirados. Então quem segue a Jesus também deve ser assim, se comportar desta maneira, como um bom obreiro que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra de vida eterna. E o Senhor então disse para eles: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas como eles eram religiosos, eles eram aqueles que representavam para o povo, as multidões, as coisas da religião. Como é que o Senhor disse para ele: vocês estão errados, vocês estão enganados. E esta história se repete nos dias atuais. Nós vemos muitas pessoas religiosas, mas, apesar de tudo, enganadas. E por que mesmo religiosos, pessoas assim que demonstram muitas vezes espiritualidade, podem andar errantes? Observe que estes aqui, eles estavam errados, não porque eles estavam como os pagãos, como as pessoas de fora, dos templos. Eles estavam no meio, dos principais, mas eram pessoas enganadas. Veja a que ponto pode chegar uma pessoa achar que está indo tudo bem, mas caminhando a passo largo para o inferno, apesar de tudo que aparenta ser, aparência de religiosidade. E muita gente anda assim também, errante pelo mundo, achando que está tudo certo, mas na verdade está tudo errado. Então por que mesmo pessoas assim religiosas, fica aqui por favor, elas estão vivendo deste jeito, andando em trevas, dando passo errado na vida. Nós podemos citar pelo menos 3 coisas, porque gente que deveria, poderia apresentar assim um testemunho melhor, estão erradas. Primeira coisa que nós podemos aqui tratar, sabe por que andam erradas? Porque não são convertidas. Quando a pessoa não é convertida, ela pode estar até no meio, participando dos ritos, da religião, dos momentos, dos eventos, pode até estar assumindo cargos importantes, isso muitas vezes no meio da cristandade, dos membros e congregados, e até mesmo de líderes, com títulos importantes e até aclamados pelo povo, pelas multidões, porque erram, não conhecendo as Escrituras, na verdade deturpando, tirando passagens bíblicas fora do contexto
e deturpando o entendimento dos incautos das pessoas, porque estão andando errado. Por que os saduceus, eles viviam errados, apesar de tudo que aparentava ser? Não era convertido. E quem não é convertido não tem o Espírito Santo. Quando a gente se converte a Cristo, entrega a vida a Ele e abre o coração e o recebe como único e suficiente Salvador, imediatamente o Espírito de Deus faz morada em nós. E aí começa o trabalho do Senhor. Aquele que em vós começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoando, e a gente vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, até chegar à estatura de varão perfeito, à medida de Cristo. É assim que acontece. E eu agradeço a Deus, e nós agradecemos, porque até aqui Ele nos tem ajudado, tem nos ensinado muitas coisas importantíssimas, para a nossa carreira de fé, e isto nos mantém de pé, e nos livra das heresias, dos falsos ensinamentos, dos caminhos que parecem, serem caminho direito, mas é caminho de morte. Aí o Espírito de Deus, Ele nos ilumina, clareia o nosso caminho, e a gente está vivendo na presença do Senhor, andando na luz, tirado das trevas, e agora com a mente de Cristo, convertido ao Senhor, guiado pelo Espírito de Deus. E cada vez que a gente medita na palavra do Senhor, mais a gente o conhece. E quanto mais a gente conhece o Senhor, a gente fica o que? Mais santo, mais dedicado, mais consagrado, mais temente a Deus. Então por que que esses religiosos, eles não estavam entendendo nada e vieram com esta pergunta? Porque eles não acreditavam na doutrina da ressurreição, e vieram com esta pergunta assim. Para eles achavam que não haveria como esclarecer, mas só que eles se depararam com quem? Com o mestre dos mestres. E o mestre respondeu de uma maneira que eles ficaram sem palavras, foram vencidos na sua artimanha. E Jesus ali com sabedoria, glória a Deus, desfez aquela armadilha que eles prepararam, pensando que Jesus ia cair nela. Eles não eram convertidos, era por isso que eles andavam errantes. E o que é que uma pessoa que não se converte a Cristo é capaz de pensar? Pensa tudo errado, entende tudo errado, lê a Bíblia como fosse de cabeça para baixo, não entende nada. Claro, porque o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Ele inspirou homens para que a Bíblia chegasse até nós. Homens santos de Deus foram inspirados pelo Senhor, e graças a Deus pela vida destes homens santos, nós temos hoje o cânon sagrado, as sagradas escrituras. Deus usou homens convertidos de verdade. Então eles eram religiosos, mas a religião em si mesmo não pode salvar ninguém. Quem é que nos salva, irmãos? É Jesus. A todos quanto receberam, João 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Segunda coisa, por que eles eram errados? Porque não conheciam as Escrituras, estavam junto a ela, estavam próximo a elas, não conhecia a Escritura, portanto não podia conhecer o poder de Deus, Eles não acreditavam que alguém podia ressuscitar,
Então não acreditava, né? Errar não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E esse grupo, ele era muito vaidoso, olha aí, já que eles não eram convertidos, eles se gabavam de terem conhecimento elevado, de serem mais instruídos. Era um grupo seleto. Os fariseus era aquela região da massa, né? Do povão. Os saduceus eram um grupo mais de intelectuais, né? Gente vaidosa, cheia de si, né? Com muito assim, falando de muito conhecimento, de muita sabedoria humana. Eles se achavam os mais importantes e eram cheios de vaidade. Por isso que eles erravam. Mas quem segue a Jesus deve ser o quê? Simples. Quando a Bíblia diz, bem-aventurados pobres de espírito, pobres porque dependem de Deus, precisam do Senhor, porque sem Jesus a gente não pode fazer nada, e sabe que todas as coisas vêm dele. Então se considera o quê? Dependente, carente, uma pessoa necessitada. Tudo é em nome de Jesus. Tudo que vai fazer é pedindo a Jesus, não é? A direção, a proteção, o livramento. E sabe que sem Ele não é nada. Então a vaidade não tem lugar no coração desta pessoa, que se converte a Cristo. E uma das coisas que afasta da sua vida é este comportamento pedante, né? Olhando as pessoas assim, de cima para baixo, de nariz empinado, cheio de exigência, cheio de não me toque. Assim eram os saduceus, vaidosos ao extremo. Mas em Jesus, o Mestre, não existia esse tipo de caráter. O caráter de Cristo é um caráter o quê? De uma pessoa humilde. Os saduceus não eram humildes, eles não eram convertidos. E olhe que eles eram religiosos e se consideravam os tais. Eles se achavam até melhores do que os herodianos, do que os fariseus, mas se achavam os mais importantes. Então erravam. A vaidade faz errar. E o Senhor diz: não erreis, eu não me deixo escarnecer. As coisas erradas ficam para o passado. Não que a gente se considere imperfeito, mas toda vez que a pessoa convertida tropeça, o que é que sente? O pesar, a tristeza pelo erro. Uma das primeiras coisas de uma pessoa que é simples é se comete alguma falha, causa algum dano a alguém, não é? Provoca alguma coisa de aborrecimento, de tristeza. Qual é o primeiro sentimento? Me perdoe, não foi por querer, me desculpe. Fica sentindo o pesar, não foi porque a sua natureza pecaminosa. Mas os saduceus eram vaidosos, e existe muita gente assim nas igrejas, não do lado de fora não, do lado de dentro, devendo desta maneira e errando o tempo todo, diante de tudo que está participando, mas andando errado, não é convertido. Aí o que vai acontecer? Se deixa vencer pela vaidade. E a terceira coisa, porque eles andavam errantes, eles confiavam em si mesmos. Quando a gente começa a confiar em nós mesmos, Deus não está aprovando as nossas ações, porque muitos se acham assim os tais, né?
Existem aqueles muitos que querem estar no meio para se aparecer, para se mostrar, não quer servir, não quer ser como Jesus, que disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em favor de muitos. Os saduceus, eles não tinham este sentimento, eles confiavam naquilo que eram, queriam estar no apogeu, queriam estar, como se assim, no ápice, né? Se mostrando pessoas assim que eram poderosas, e aí está algo que faz a gente distinguir quem serve e quem não serve ao Senhor. O seu falar, o seu procedimento religioso, mas cheio de si. Claro, eles não eram convertidos, cheios de vaidade. O que é que eles podiam ser? Cheio de Deus? Cheio do Espírito Santo? Muita aparência, mas eles confiavam na força do seu braço. E a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. E nós temos que confiar no Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós fazemos menção do nome do Senhor. Então, nós devemos ficar advertidos contra esse tipo de pessoas. A Bíblia nos ensina: afaste-se deles, né? Não tenha compromisso com essa gente, porque eles não são convertidos, são vaidosos, e eles confiam em si mesmo, não confiam em Deus, e por isso eles vivem o tempo todo errante, porque, como Jesus falou, errais não conhecendo as Escrituras, lê o livro, mas não entende nada, porque não se arrependeu dos seus pecados, e por isso então se envaidece, e aí confia naquilo que pode fazer, na sua sabedoria humana, e aí o que acontece? Dá tudo errado, e aí não vai usufruir das promessas do Senhor, que Ele tem prometido aos fiéis. Na eternidade, o Senhor, Ele vai fazer com que os filhos de Deus herdem as promessas, porque foram convertidos de verdade, não foram vaidosos, mas humildes, e não confiavam em si mesmos, mas confiavam sempre no Senhor. E para concluir esta palavra, 1 João 1, versículo 5, que diz: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Então, quem está em Cristo, tem o Espírito de Deus, vive na luz, e o Espírito do Senhor ensina, e graças a Deus por isso, que a doutrina do Senhor, para aquele que é convertido, aquele que não abraça a vaidade, antes lança fora de si, e confia sempre no Senhor, aleluia, este vive na luz, este reflete a glória de Deus na vida de muitos, e glória a Deus, procura sempre acertar o alvo, e andar na verdade, sendo religioso, mas glória a Deus, não enganado, mas andando na verdade. Glória a Deus. A religião em si mesmo não salva, quem salva é Jesus, mas tudo que se refere ao Senhor, nós queremos obedecer
e servir a Ele com alegria. Então, irmãos, cuidado, hein? Porque muitos se fazem religiosos, mas vivem o tempo todo enganados, se enganando a si mesmo e enganando os outros. Mas o Senhor conhece aqueles que são seus, e vamos continuar confessando o nome de Jesus, e vamos continuar no caminho que o Senhor traçou para nós, sejam simples como as pombas, e vamos confiar sempre no Senhor, que a Bíblia diz: entrega o caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.